o celular do bolso e, antes de acender a tela, lançou um último olhar para a escuridão que cercava a conveniência. Respirou fundo e saiu em direção ao prédio, agora iluminado apenas pela lua pálida que mal se refletia nas fachadas antigas. Foi nessa volta que empurrou a porta pesada da entrada e encontrou a escadaria de emergência. O cheiro o atingiu de imediato. Mofo, poeira antiga, ferrugem. O ar parecia mais denso ali, como se ninguém abrisse aquela porta há semanas. As lâmpadas de emergência piscavam intermitentes. Lucas tinha 33 anos e vivia sozinho em um apartamento no 12º andar de um prédio antigo no centro de Belo Horizonte. Era um homem de aparência comum, mas carregava uma expressão que sempre parecia meio cansada. O rosto anguloso, marcado por olheiras discretas, denunciava noites mal dormidas. O cabelo escuro e levemente ondulado vivia bagunçado, como se ele nunca tivesse paciência de ajeitá-lo antes de sair. Seus olhos castanhos profundos tinham algo de inquieto, sempre observando ao redor, como se procurassem por algo invisível aos outros. O corpo era magro, mas não frágil. Seus braços tinham músculos discretos de quem já frequentou a academia, mas deixou o hábito há anos. Vestia quase sempre roupas simples, camisetas gastas, calças de moletom em casa e tênis surrados quando saía. Não era descuidado, mas também não se importava em aparentar mais do que realmente era. Lucas carregava em si uma aura de solidão, não amarga, mas resignada. Era alguém acostumado a estar só. Naquela noite havia terminado um jantar rápido. Arroz requentado, frango refogado e uma salada improvisada com o que restava na geladeira. Colocou o prato vazio na pia, pegou uma latinha de cerveja e foi até a sacada do apartamento. O vento frio da noite passava por entre as frestas, trazendo consigo o cheiro distante de gasolina misturado à fumaça da cidade. Ele tateou o bolso da bermuda em busca do maço de cigarros. O encontrou quase amassado, mas ao abrir, percebeu o vazio. Nem um último para fechar a noite. Lucas suspirou, irritado. Sabia que a única solução era descer até a conveniência do posto na esquina. Calçou o tênis sem sequer amarrar direito e pegou apenas a carteira e o celular. O elevador demorou, como sempre, e desceu rangendo até o térreo. Do hall do prédio até o posto eram apenas 2 minutos de caminhada. As ruas estavam tranquilas, iluminadas pelos postes amarelos, e o movimento se resumia a alguns carros passando e o barulho distante de buzinas na avenida principal. Na loja de conveniência, o ambiente era iluminado em excesso, quase agressivo depois da penumbra das ruas. O cheiro de café requentado se misturava ao perfume doce de produtos de limpeza. Lucas foi direto ao balcão e pediu um maço. Pagou. Pegou também um isqueiro novo, já prevendo o vício da semana. Colocou tudo no bolso e se preparava para sair quando aconteceu. As luzes piscaram uma vez, depois outra e então apagaram de vez. O zumbido dos refrigeradores cessou, mergulhando a loja num silêncio sufocante. A escuridão foi quase total, quebrada apenas pelas lanternas dos celulares de 2 clientes que estavam próximos. Lá fora, o posto também havia se apagado, e além dele, toda a rua parecia mergulhar na mesma escuridão.
A cidade inteira parecia ter desaparecido de repente. Lucas sentiu um arrepio atravessar-lhe a espinha. Pegou o celular do bolso e, antes de acender a tela, lançou um último olhar para a escuridão que cercava a conveniência. Respirou fundo e saiu em direção ao prédio, agora iluminado apenas pela lua pálida que mal se refletia nas fachadas antigas. Foi nessa volta que empurrou a porta pesada da entrada e encontrou a escadaria de emergência. O cheiro o atingiu de imediato. Mofo, poeira antiga, ferrugem. O ar parecia mais denso ali, como se ninguém abrisse aquela porta há semanas. As lâmpadas de emergência piscavam intermitentes, lançando sombras que tremiam como se tivessem vida própria. Ele começou a subir. No primeiro lance, os passos ecoaram, fortes e secos. No segundo, o eco soou diferente, como se não acompanhasse no mesmo ritmo. No terceiro, Lucas percebeu o detalhe perturbador. Os ecos vinham atrasados. Ele pisava e 1 segundo depois o mesmo som se repetia. Respirava fundo e logo em seguida ouvia outra respiração, idêntica, mas não sua. Parou por um instante, o peito arfando, e então ouviu um pigarro baixo. O tipo de ruído que seu corpo poderia fazer, mas ele não tinha feito. O coração acelerou, e o suor frio escorreu pela nuca. Lucas girou a cabeça para trás. A escada se perdia no escuro, sem nada além das paredes de concreto. Nenhuma silhueta, nenhum vulto. Ainda assim, os sons continuavam. "Quem está aí?" perguntou, a voz embargada. O eco respondeu, a mesma frase, com a mesma entonação. Segundos depois, Lucas quase caiu para trás. Correu, tropeçando, agarrando-se ao corrimão, mas cada passo seu era devolvido pela escada em atraso. Sempre depois, sempre igual, sempre próximo demais. Ele tentou acelerar, mas não havia fim. Nenhuma placa de andar, nenhuma porta lateral, apenas degraus que se repetiam infinitamente. A cada nova subida, o corpo começava a falhar. Primeiro vieram as pernas pesadas, queimando como fogo. Depois, o fôlego curto, o ar preso no peito como se respirasse fumaça. O suor descia pelos olhos, ardendo, enquanto sua mente girava em espirais. Ele já não sabia se estava no 5º, no 8º ou no 20º lance. A sensação era de estar subindo há horas, talvez a noite inteira. O silêncio da escada não ajudava. Pelo contrário, parecia vibrar, ressoar dentro da cabeça dele. E quando o silêncio se quebrava, não era reconfortante. Era apenas para que o outro som surgisse. Aquele eco atrasado. Pisadas que vinham sempre depois. Respirações que não pertenciam a ele. Pequenos estalos de língua, tosses baixas, até um riso abafado. Tudo surgindo segundos depois. Às vezes tão próximo que parecia vir logo atrás da sua nuca. Lucas começou a duvidar de si mesmo. Será que estava enlouquecendo? Será que o corpo, exausto, estava inventando os sons? Mas então aconteceu. Ele parou, tentando recuperar o ar, e no silêncio absoluto ficou imóvel. Segundos depois, o outro não parou. Continuou respirando, continuou subindo. Foi ali que ele teve certeza. Não era eco, não era alucinação. Havia algo atrás, imitando-o, até não imitar mais. Um arrepio profundo o fez estremecer. Sentiu as pernas bambas, o estômago revirando. Subiu mais alguns lances tropeçando, as mãos se arrastando pelo corrimão gelado. Cada degrau era um tormento. Cada lâmpada piscando parecia zombar dele. E então veio o golpe final. Lucas tropeçou, caiu de joelhos e um gemido de dor escapou involuntário. Segundos depois, o gemido voltou, mas não veio de baixo. Veio de cima. O sangue gelou. Ele ergueu o rosto devagar, o coração martelando como um tambor descompassado.
Alguns degraus acima, sob a oscilação fraca da lâmpada, estava uma sombra. Seu tamanho, sua postura, sua própria silhueta, parada, imóvel, observando. Lucas recuou, mas o corpo não respondia. A sombra se inclinou levemente, como se sorrisse, embora não tivesse rosto, e então deu o primeiro passo. Não esperou o atraso, não repetiu. Andou por conta própria. O gelo percorreu a espinha de Lucas quando percebeu. Aquilo não era mais reflexo. Era um outro ele, liberto, pronto para assumir o que ele deixara para trás. A lâmpada piscou uma última vez e apagou. O silêncio reinou por alguns segundos, até que a escada se encheu novamente de passos. Mas não eram mais atrasados, não eram ecos, eram os passos certos, firmes, de quem agora caminhava sozinho. Naquela noite, Lucas não voltou para o apartamento, mas dizem que quando a energia cai no prédio, alguns moradores juram ouvir 2 conjuntos de passos na escada. Um apressado, nervoso, e o outro, logo depois, sempre atrasado, sempre insistente, como se ainda estivesse tentando alcançar.